Boa noite, pessoal. Estamos hoje na nossa segunda sessão do mês de fevereiro. Contaremos com a participação do Sérgio Calura, diretamente de Goiânia, né, para trazer para nós, nessa sessão de aprendizagem, o tema transformação digital e o futuro do trabalho. Então, a gente vai começar, Calura, tu fazes a tua apresentação e a gente vai, na medida que tu fores abrindo, a gente vai interagindo. Então, a apresentação está toda contigo e a gente vai aqui te acompanhar. Eu vou compartilhar uma tela aqui, pode ser? Pode. Aqui. Vocês estão vendo aí, não? Vocês estão vendo a tela? Espera aí, vou desligar o monitor aqui. Sim, estão vendo sim. Tá, eu vou colocar no módulo aqui. A tela tá cheia agora, não? Sim, tá a tela cheia. Tá. Eu vou me apresentar. Hoje eu sou sócio de uma empresa, a Dras, que é uma empresa de consultoria focada em transformação digital, em planejamento estratégico prospectivo. E eu tenho uma história aí já antiga com o Leandro, com o Furlan, que é desde o início da BPMP Brasil, né? De lá a gente estabeleceu uma amizade aí com outras pessoas também que fizeram parte. E nessa caminhada de consultoria também a Dras, lá atrás tinha um software, na época era uma empresa de software também, desenvolvia um BPMS. Depois a gente acabou vendendo essa solução e os clientes, mas só para mostrar que a gente tem uma história, tanto na parte de tecnologia, quanto na parte também de consultoria, em gestão de processo, na parte de planejamento estratégico e agora transformação digital. E a gente oferece tanto software como a parte de consultoria, e também a gente oferece treinamentos nesse sentido, de design thinking, programa de inovação estratégica para as empresas, e por aí vai. Há uns 2 anos atrás, a empresa e eu, nós fizemos a partir do Business Transformation, a gente começou a fazer uma mudança profunda aí no modelo de negócio nosso, né? A gente já vinha com aquela insatisfação de fazer trabalhos em empresas tradicionais. Na verdade, não é nem porque as empresas são tradicionais, é a forma de trabalho que era focado para empresas tradicionais e que sempre dava aquele resultado por mais que o resultado fosse bom, mas é aquele modelo de empresa que você não tinha um propósito forte, não tinha um envolvimento forte das pessoas, tem muito aquele sentimento de fazer por obrigação, então ficava um sentimento assim de você ficar andando em volta e a coisa não caminhar, né? Você fazia um trabalho, levava a empresa para determinado nível, passava um tempo, aquilo se perdia por algum motivo, então tinha muito isso. Ano passado, o objetivo meu aqui não é fazer uma palestra, uma apresentação, falar da empresa, vou falar de mim. O que eu quero aqui é falar de uma experiência que a gente está conduzindo com base na vivência da empresa, né? A gente resolveu contar, a partir do nosso trabalho, nós decidimos fazer disso uma experiência e contar essa experiência, né? A Drace, o propósito dela é conectar pessoas e organizações com a nova economia do século XXI. Ele segue muito o conceito do Business Transformation, do Explorer Game. A gente é muito alinhado com isso. No ano passado, a gente fez uma parceria com a IPF, que é uma empresa fornecedora de software para RPA, que é robotização de processo. E do ano passado para cá, a gente tem tido uma procura muito grande e nós estamos vivenciando algo que a gente nunca vivenciou como empresa, que é que as pessoas
vir buscar algo que não é um software, na verdade. É uma mudança muito profunda no modelo de negócio, mesmo que as pessoas ainda não tenham muita noção do que elas estão procurando, né? No primeiro momento, talvez seja reduzir custo, melhorar a produtividade, mas no fundo é uma ferramenta, uma tecnologia que a gente já tem uma consciência, vai mexer profundamente como as empresas trabalham hoje, na forma como as empresas trabalham hoje. Durante essa fala, eu vou tentar explicar isso melhor. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, ou quiser colocar alguma coisa, está aberto, pessoal, ok? Ok. Eu costumo conversar muito. Então, ok. Essa OIPF hoje é uma das maiores fornecedoras de software para robotização de processos. Ela é uma empresa unicórnio ainda, ela tem muito uma postura de startup, mas é uma empresa avaliada em 3 bilhões de dólares. Tem investidores como Google. E eles têm uma forma muito bacana de relacionamento com a gente, porque nós somos uma empresa pequena, esses caras são gigantes, né? Mas esse é o modelo deles, eles estabeleceram um modelo de pequenas empresas, pequenas parcerias que, no final de contas, elevam muito o resultado deles, né? Eles têm tanto parceria com empresas gigantes, como as Big Four, e, da mesma forma, eles têm uma parceria com a gente, que são empresas pequenas. Para quem não conhece, a RP é um software, na verdade, tem a figura do robozinho aí, mas é como se você tivesse, de fato, vendo esse robô trabalhando na frente do computador. Só não tem um robô, né? Mas você desenha um processo, você programa um software a partir desse processo de uma forma muito rápida, com baixo nível de código, e o computador, e esse software passa a executar uma tarefa de rotina no computador. Então, ele abre e-mail, ele lê um PDF, ele abre um arquivo Word, ele envia e-mail, ele conecta no banco de dados. Teoricamente, tudo que um ser humano faz no computador, o RPA é capaz de fazer também sem o ser humano estar conectado nesse computador, sem o ser humano estar utilizando. E ele atua da mesma forma que um ser humano trabalha, ou seja, ele usa o mouse, ele usa o teclado, e ele usa visual, ele entende as informações de forma visual, né? Ele consegue ler por OCR, ele pega as informações codificadas, então é bem interessante. Muda muito a percepção de como a gente enxerga o trabalho, como ele é feito hoje nos escritórios, principalmente. Então, como eu disse, o RPA é um robô, e não é um robô físico, ele é um software, né, que você treina ele para executar algumas sequências, algumas ações em determinado processo. Então, aqui a gente tem um processo tradicional, onde você tem as pessoas atuando no processo, só que aí no segundo momento você começa, de fato, a substituir parte dessas atividades, que normalmente são atividades mais repetitivas, que é muito comum você ver em grandes organizações, você tem pessoas que ficam o dia inteirinho copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, formatando Excel, extraindo informação do RP, jogando no Excel, fazendo um relatório. Então, são atividades extremamente manuais, ou seja, usa pouco a capacidade intelectual, e que são executadas de forma muito lenta e muito factíveis de erro, né? A semana passada nós tivemos num cliente que 4 pessoas ficam o dia inteiro copiando e colando informação de um software para o outro, porque não tem condição de integrar os 2 softwares, né? E a estimativa nossa é que essas 4 pessoas deixem de fazer essas atividades, elas vão executar outras atividades, e que o robô faça essas mesmas atividades num período de, no máximo, 3 horas. Ou seja, um único robô vai substituir a função de 4 pessoas que trabalham o dia inteiro. Mesmo assim, não consegue colocar o trabalho em dia. Então, o impacto dessa tecnologia nas organizações é muito grande. Quando você começa a inserir essa tecnologia, as pessoas começam a questionar um monte de coisas, né? Pô, será que a gente, de fato, devia estar fazendo isso? Será que, de fato, a melhor forma de fazer é essa? Então, acaba contaminando a organização de uma forma muito rápida, né? Então, aquele trabalho que era visto de forma normal, que o ser humano fazia, já se questiona, será que realmente uma pessoa tem que fazer isso? Então, começa a entrar essas situações aí. E o objetivo maior, pelo menos é o que a gente tem vivenciado, assim, nós não temos enfrentado o quadro de demissões.
né? Muito pelo contrário, as empresas têm nos procurado para melhorar a capacidade de entrega dela, entregar mais rápido, com mais eficiência e aproveitar as pessoas em outras atividades. É muito como falar assim, olha, eu tenho um analista que o cara é muito bom, só que ele fica o dia inteiro copiando e colando. Eu queria aproveitar muito ele em outra função, eu preciso dele, mas eu não tenho condição de contratar outro, até por questões físicas, né? Ele não tem nem espaço físico, nem questão financeira. E esses robôs, eles têm uma capacidade gigantesca de interação com qualquer tipo de plataforma tecnológica de forma muito fácil, assim, muito rápida, né? Em 2, 3 dias você consegue construir uma integração com 2, 3 sistemas em que um sistema normal, se você for fazer via desenvolvimento de código, você gastaria 2 meses, sei lá, 1 mês. Então, assim, a velocidade de implementação é muito rápida e com resultado muito, muito forte, né? E aí você começa a refletir em algumas coisas. Espera aí, se eu tenho um robô que tem acesso a um monte de informações, porque tudo que passa por ele, qualquer tipo de informação, eu consigo capturar, né? Então, eu consigo gerenciar. E aí eu consigo ver o quê? Então, peraí, ele também não é um robô que faz determinadas atividades de forma simples. Ele também pode controlar e ter gestão sobre aquele processo que ele está participando. Então, a amplitude dessa tecnologia, juntamente com outras tecnologias exponenciais, acaba gerando, isso vai gerar, de fato, uma mudança muito profunda na forma como a gente trabalha hoje. Muito profunda. E aí a gente vê que é uma mudança, essa transformação digital é uma mudança radical do trabalho, né? O mesmo que a gente viu na indústria, né, há alguns anos, que se você entrar em algumas indústrias, essas indústrias mais ou menos, praticamente você não tem ser humano nessas linhas de produção, é só robô, né? E o mesmo que vai acontecer nos escritórios agora. E tem mais uma situação assim que a gente vê um resultado muito rápido acontecendo. Esses robôs não vão só fazer tarefas repetitivas. Porque nós estamos falando de uma tecnologia que já está muito integrada, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Hoje, essa tecnologia ela já incorpora inteligência artificial para leitura de texto. Inclusive, ela consegue decifrar o sentimento do texto. Isso já está disponível hoje. Em pouco tempo, ela vai ter uma capacidade de análise e tomar decisões tão ou mais importantes que nós, seres humanos, conseguimos tomar. Então, ela não vai ficar parada só em tarefas repetitivas. É uma questão de inocência a gente pensar nisso, né? De fato, ela ela reforça esse pensamento, né, do século XX e do século XXI que a gente fala tanto, né? Enquanto o século XX era uma repetição dos negócios, né? O que as empresas faziam era copiar um do outro, né? O século XXI, ele é uma evolução constante, né? Então, hoje a gente tem o Tesla, que é um carro elétrico, os carros autônomos, os drones, tudo sendo desenvolvido ao mesmo tempo, e a gente não sabe nem como é que isso vai funcionar mais na frente, assim, cara, o que de fato vai pegar? É o carro autônomo ou o drone? A gente não sabe. A gente sabe que vai ter. Qual vai ser o impacto disso nas cidades, nas ruas, né? Na frota de carro, nas indústrias automobilísticas? Recentemente a Ford anunciou de fábrica no Brasil e vai encerrar várias linhas de produção de vários veículos a combustão. Aí falou assim, a Ford está quebrando. Não, isso é uma estratégia dela de deixar de produzir carro a combustão. Ela está encerrando algumas fábricas de carro a combustão e está investindo o capital dela em carros elétricos, em carros autônomos, o que ela vê que é o futuro do negócio. E aí eu trago um questionamento, se alguém quiser comentar alguma coisa, assim, né? A questão da digitalização do negócio é um fato, isso está acontecendo, não tem como a gente fugir disso. O que vai ser feito das pessoas, né? Nós vamos ser demitidos, né? Assim, o trabalho vai ficar escasso. O que vai acontecer? Qual vai ser o impacto cultural nas organizações, né? Que novas oportunidades vão ser criadas? Porque, ao mesmo tempo que muita função deve desaparecer, algumas outras vão surgir. A gente está até brincando esses dias que a gente está procurando um profissional que é gerente de robô, né? Como é que você anuncia isso? Não, a gente precisa de um gerente de robô, né? E é uma função que já existe uma necessidade hoje, né? Eu preciso de alguém que faça gestão de uma força de trabalho virtual.
qual que é a formação dessa pessoa? Não sei te falar. É tecnológica? É mais social? É administrativa? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que é quem tem mais capacidade de se adaptar a essa nova realidade, né? Quais vão ser os ganhos com a sociedade, né? Se de repente a gente tiver uma onda de demissão em massa, as pessoas vão ficar sem emprego vão ficar sem dinheiro não vão consumir, sem consumir não vão comprar, sem comprar as indústrias não vão vender. Então isso mexe profundamente com o modelo que hoje está muito estruturado assim, né? No descarte, no consumo. Como que a gente enxerga isso? Como que a gente vai lidar com isso? Né? Então, existe um monte de questionamentos, a gente não sabe ainda, eu não sei dizer. Sabe? A gente tem algumas intenções positivas, né? Que a gente trabalhe menos, que o trabalho escravizante, como a gente fala no livro lá, ele de fato desapareça ou minimize bastante, né? Que esses trabalhos de copia e cola, eles sejam reconhecidos como trabalho não digno de um ser humano. Vocês têm alguma coisa para colocar nesse sentido? O que vocês pensam a respeito disso? Estão me ouvindo? Sim, sim. Calor é o grande ponto de interrogação que nós temos. É até aquele livro, Os Robôs Roubarão Seus Empregos, né, do Pistori. Não é bem isso. Então, né, o próprio autor coloca isso. Mas há uma grande incerteza de toda essa substituição da força de trabalho, né? A gente vê a questão do desemprego, de empregos que não retornarão, né? Essa própria abordagem que tu está fazendo da Ford, não é porque a Ford é mazinha, mas está mudando sua matriz, né? Essa matriz da combustão, essa matriz mudou, né? Então, o fato é que as pessoas não terão mais os seus empregos, mas os empregos no modelo que a gente conhece, né? Então, e é uma questão preocupante, porque a gente vê uma grande lacuna em que a formação ainda vem para ser essa formação trabalho escravizante e pouco está se abrindo às pessoas que a questão da reposição dos postos de trabalho não é no mesmo modelo. Então, a transformação digital ela já veio, já chegou, né? A gente conhece o modelo que a gente conhece há muitos anos, são os bancos, né? Há quanto tempo que a gente só utiliza smartphone? Não tem como segurar esses empregos dos bancários. Então, mas certamente que essa transformação digital ela vai trazer um novo patamar para a sociedade, né? Então, só um comentário da tua abordagem, que são preocupações, né? Do que será essa sociedade, né? Como um todo, mundial, né? Esse é o pensamento, né? E é uma caminhada que a gente vai ter por aí, porque a gente pode pegar alguns exemplos que aconteceram em outras revoluções. Tem uma tela que fala um pouco disso mais na frente. Eu vou seguindo aqui, então. Maria Hermínia está aí? Oi? A Maria Hermínia chegou? A Maria Hermínia está, sim. Estou aqui, boa noite. Boa noite, Maria Hermínia. Tem algumas alavancas, assim, o que acontece? Quando a gente começou a criar esses projetos de transformação digital, de consultoria de inovação, nesses 2 anos, assim, o que é uma realidade para a gente, que foram os trabalhos mais difíceis de se vender e que as empresas mais precisam e menos querem comprar. Essa foi que a gente constatou. Porque quando se começa a falar sobre inovação, ao mesmo tempo você tem a seguinte reflexão: se eu quero inovar, é porque o que eu tenho não me serve mais. Se eu quero inovar, é porque aquilo como está não tem uma vida prolongada. E as pessoas pensar dessa forma traz muito medo, né? Insegurança, medo, e é um instinto natural do ser humano querer fugir disso. Então, pelo menos aqui em Goiás, poucas empresas investem nisso, né? As empresas que mais investem nisso são empresas que estão bem num processo de queda, assim, que já está muito claro que o mercado não funciona mais.
Então, de certa forma, elas estão tentando pivotar. E as empresas que estão num passo de sobrevivência, elas não se envolvem muito com isso e não querem muito ouvir falar disso, né? E você falar para as empresas que o mercado dela é bem possível que não vai continuar o mesmo, isso não é muito radical, né? Então, a gente percebe essa questão dessa mudança, a dificuldade das pessoas e empresas aceitarem isso, né? Quando a gente fala em alavanca dessas mudanças, o que a gente tem percebido, né? Uma alavanca que é muito notória, assim, às vezes a gente não percebe muito, é a questão de destruição do planeta. O modelo que a gente instituiu, ele basicamente devastou o planeta como a gente conhece hoje, né? Talvez a gente não gosta muito de ouvir a matéria sobre isso, ver os documentários e tudo, mas se a gente for enxergar de fato o que aconteceu com a Terra nos últimos 50 anos, é de fato muito preocupante. E uma coisa é clara, não tem como esse modelo continuar, né? O planeta não consegue suprir esse modelo econômico que a gente chama hoje de capitalismo, de modelo de produção e descarte. Isso não tem viabilidade mais. Só que isso não é consciente para as pessoas, né? A não ser que isso vai bater na porta delas em algum momento. Por enquanto não é, mas é um fato. Uma outra questão muito forte que a gente percebe é a insatisfação no trabalho. A gente vai nas empresas e vê as pessoas insatisfeitas, né? Todo mundo acha que está ganhando pouco, se sente explorado, é aquele ambiente comum que a gente conhece. Mas isso tem provocado mudanças nas empresas, a gente não enxerga isso também. Existe esse sentimento, mas isso não é a gente não entende que isso é uma alavanca para a mudança. Poucas pessoas procuram, se revoltam com o emprego, se revoltam com o trabalho dela, falam assim, não, eu não quero mais isso para mim, vou procurar outra coisa, né, Maria? Vou procurar outra coisa, vou procurar estudar, não. As pessoas ficam insatisfeitas, mas ficam ali. É uma alavanca, mas ela não é uma alavanca, é algo assim, aquele baldezinho que está enchendo muito devagar, mas a gente não vê um movimento forte em função disso. E o terceiro movimento que a gente entende, que é o movimento da tecnologia. Como a gente já trabalhou com software há muitos anos, quando você implanta um software em uma empresa, seja qual software que seja, um RP, um CRM, uma automação de processo, algo que a gente percebe é o seguinte, à medida que você tem um software que controla um novo processo, você tem que fazer aquele processo por ele, de fato as pessoas têm que mudar. Porque se eu não consigo fazer mais o trabalho fora dele, e olha que as pessoas tentam fazer, mas se eu tenho que fazer o trabalho usando aquela ferramenta, a pessoa tem que acabar se adaptando, senão ela vai ser substituída. Esse é um caminho muito comum. Essa alavanca a gente entende que ela é muito forte, né? Porque ela não depende da compreensão da maioria das pessoas. Não existe algo assim, nossa, agora chegou uma ferramenta nova, eu tenho que me adaptar a ela, eu tenho que estudar. Não. A ferramenta chegou, simplesmente tem que fazer daquela forma, as pessoas vão ter que fazer daquela forma. Então, esse movimento ele acaba sendo empurrado um pouco meio goela abaixo. Eu não sei se é goela abaixo, assim, mas pega as pessoas de calça curta, desprevenidas, né? Porque ela não estava esperando aquilo, agora aquilo chegou, vai mudar toda a forma de trabalhar e algumas pessoas não vão se adaptar com esse novo cenário. Porque elas não se preparavam para isso, elas não quiseram, né, ouvir aquela vozinha lá no fundo que o mundo está mudando, mas é algo que era só da cabeça dela, mas que de fato isso vai mudar. Por que isso é muito forte? Hoje a gente estava fazendo a medição numa empresa que a gente implantou a robotização do processo, só de uma única funcionária a gente conseguiu aumentar a produtividade dela em 63%. Isso de 2 semanas para cá, né? Então ela aprovava os contratos lá de forma manual, ela fazia em torno de 40 por dia. Essa semana, auxiliada pelo robô, ela já está fazendo 73. Eram 3 robôs, são 3 robôs, a gente implantou 2, com o terceiro robô, provavelmente a gente vai conseguir 100% de produtividade, ele vai dobrar a capacidade de produtividade dela. Então, quando as empresas veem isso, os empresários, quem é empreendedor vê isso, as pessoas não questionam, não pensam 2 vezes, elas falam, eu quero isso, né? E aí a mudança de fato vai acontecer, né? Independente se a pessoa está preparada ou não, que ele vai vir de uma forma ou de outra.
né? Porque o apelo econômico dela, o apelo de produtividade, o apelo de crescimento, isso é muito forte. E isso é o que as empresas enxergam no primeiro momento, querendo ganhos, né? Ela, até então, ela não está pensando em propósito, não está pensando em fazer um trabalho social, ela quer ganho, né? E isso movimenta muito forte as empresas, principalmente empresas com característica do século XX. Num segundo momento, isso pode chegar no questionamento maior, a gente acredita que sim. No segundo momento, a gente acredita que as pessoas vão começar a questionar a forma de trabalho, comparar um trabalho futuro com esse trabalho atual, a questão de demissão das pessoas, de fato as empresas querem isso. A maioria das empresas que a gente vai, elas não querem demitir pessoas, né? Aliás, a maioria até as empresas ruins de trabalhar, elas têm consideração pelas pessoas. A gente percebe isso, só que as empresas não sabem o que fazer com essas pessoas, né? Então, existe uma série de questionamentos aí que a gente entende que isso vai provocar uma mudança. A tecnologia, ela vem, chega devagarinho, ela se estabelece de forma muito rápida e vai criar uma confusão muito grande nesse ambiente de trabalho, né? Ou seja, as coisas de fato, elas vão mudar. A gente não entende que as empresas, não, vamos esperar as pessoas, não, ela não vai esperar. Essa mudança vai acontecer. Então, se você colocar as N alavancas de mudança aí, né, a consciência de um mundo melhor, né, evolução espiritual, eu acho que a tecnologia ainda ela continua sendo a mais forte. A gente ainda tem um monte de desafio que o século XX não conseguiu resolver, poderia ter resolvido, mas não resolveu, né? O século XX ele foi marcado pelas as principais guerras da humanidade, Primeira, Segunda Guerra Mundial, graças a Deus não teve a terceira, mas questões como alimento, energia, água, meio ambiente, pobreza, é muito presente, doença é muito presente no mundo atual, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança muito forte no cenário de trabalho, a gente tem problemas gigantescos que não foram resolvidos, né? Então, assim, o mundo de oportunidades ainda está aberto, né? E aí é que a gente acende essa chama de esperança que a tecnologia que está aí hoje pode vir, de fato, a resolver esses problemas. Eu não vejo problema das empresas ganharem dinheiro, ficarem muito ricas, desde que as pessoas também tenham a parte dela, né? Que de alguma forma exista a contribuição de fato para uma sociedade melhor. Esse é o pensamento que a gente tem. Quando a gente fala sobre impacto de transformação digital, eu comecei a pesquisar assim, cara, como é que foi a revolução industrial do século, acho que é 18, entre o século 18 e 19, que durou aí de 40, 50 anos, não foi rápido isso, né? Foi um processo moroso aí. Mas o fato é que, um exemplo, né? Você tinha... Essa é a melhor máquina de produção agrícola que se tinha na época, foi desenvolvida, que era puxada por um animal, né, para fazer o arado da terra. E nessa época, 80% das pessoas viviam na área rural. Elas fabricavam seus alimentos, fabricavam aquilo que comia e fabricavam excedente para vender ou trocar, fazer escambo. Com a entrada do trator, esse é um trator, o primeiro trator produzido em série, esse trator foi feito pela Ford, eu não sabia. Esse cenário mudou de forma muito radical, né? E começou a fazer o quê? Isso não tinha mais trabalho, que de repente eu tinha uma enxada que não servia mais, ou servia para muito pouca coisa. Só que, ao mesmo tempo, se abriu posto de trabalho nas indústrias e essas pessoas migraram para a cidade. Esse processo foi tranquilo? Não foi. Foi um processo difícil, foi um processo penoso, porque no primeiro momento essas pessoas não eram capacitadas para trabalhar nas indústrias. Inclusive, os cursos profissionalizantes foram criados nessa época para absorver essa mão de obra que chegava na cidade. As cidades não estavam preparadas para absorver essas pessoas. As cidades tiveram a população dela aumentada. Algumas cidades que são metrópoles, como França, Espanha, na França, tiveram a sua população triplicada, quadruplicada em poucos anos, 5, 6 anos. Então, se tornou um caos, né? Doenças, sujeiras, pessoas morando várias pessoas no mesmo lugar. Então, isso não foi um processo simples, não aconteceu de uma forma tranquila, aconteceu de uma forma meio turbulenta. Essa revolução industrial trouxe benefícios para a sociedade? Sim, de fato ela trouxe, né? Ela permitiu acesso maior a bens de consumo, ela trouxe uma série de facilidades.
mas ao mesmo tempo ainda não conseguiu resolver os grandes problemas do mundo. E essa transição não foi fácil. Vai ser diferente agora? A gente acredita que não vai ser diferente. Vai ser uma transição difícil também. Talvez mais difícil do que a industrial. Porque o prazo de acontecer isso vai ser muito mais rápido, né? Quando você fala em 5 anos, é muito tempo, né? Eu tenho amigos que trabalham no segmento automobilístico e eu converso com ele, cara, vocês fiquem espertos. Vocês estão vendendo peça de carro hoje, isso vai acabar, porque carro elétrico não tem peça. Tem meia dúzia de peças lá, um motor de carro elétrico tem 6, 7 peças e as peças não quebram. Vocês vão fazer o quê? Não, mas isso vai demorar, isso vai demorar 15, 20 anos, cara. 5 anos no máximo você vai estar montado num carro elétrico. Ou até antes. Então, não acreditem nesse tempo, que esse tempo não é como aconteceu anteriormente. A velocidade é muito diferente. Ou seja, as pessoas ainda ficam jogando as coisas para frente. Muito poucas pessoas que eu converso estão atentas à velocidade das mudanças que estão acontecendo. E eu não sei se a gente vai conseguir, de fato, absorver essa mudança e conseguir caminhar para um novo mundo de oportunidades. Uma outra questão interessante é que toda revolução, ela abriu muito mais portas do que fechou. Mas se por um lado a gente fechou o trabalho na agricultura, por um lado a gente abriu muito mais postos de trabalho na indústria. Isso foi de uma hora para outra? Não foi. Também foi um processo que não foi muito rápido. E é um processo também que agora não vai acontecer de forma muito rápida. A gente tem que se adaptar, nós temos que aprender uma nova função, uma nova profissão, uma nova habilidade. E nós, como ser humano, a gente não tem essa capacidade de aprendizado do dia para a noite. Isso demora tempo. Eu tenho um exemplo, eu sou um exemplo disso, né? Desde quando eu comecei a participar do Transformation Race, acho que já estou com 2 anos aí, mas assim, eu me considero ainda muito pouco de conhecimento e o tanto que foi difícil eu me adaptar para essa nova mudança, né? De perder os clientes, de não ter mais clientes do jeito que eu tinha, de não querer fazer aquele trabalho que eu fazia antes, de ter que achar novas oportunidades, ficar buscando isso, não é algo fácil. Mas, se eu me pergunto assim, você quer voltar atrás, você quer continuar fazendo? Não quero, eu estou muito mais feliz hoje. Não estou ganhando dinheiro ainda, mas estou feliz. Né? Por quê? Eu me sinto muito bem com esse processo de mudança. Né? Uma característica muito forte em mim, sempre está vendo coisa nova, sempre está descobrindo algo novo, isso me faz bem. Então, e outro ponto é poder contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor. Né? Então, se a gente existe uma porta para isso, vou abraçar essa porta. Algo que eu não conseguia ver antes. Né? Eu contribuí com empresas, com propósitos muito financeiros, com pessoas muito duras, né? Num sentido mais geral, e sempre querendo ganhar mais, acumular, e aí vamos. E aí tem estatística, né? Que hoje, menos de 13% das pessoas vivem em área rural. Então, foi uma mudança muito radical. Ela aconteceu num prazo de 30, 40 anos, 50 anos, e que não foi uma mudança fácil. Né? E não quer dizer que a nossa mudança agora também vai ser fácil. Como que vai ser, eu não sei. Se você pegar as tecnologias nos últimos anos, né, é muito relacionada com o que eu estou fazendo hoje, então você tinha os BPMS, que é a automação de processo de negócio, agora a gente está falando da robotização com que a gente está trabalhando, e ao mesmo tempo a gente já está vendo tecnologias como machine learning e inteligência artificial em paralelo. Isso já está acontecendo em paralelo. Tanto que os fóruns que falam sobre RPA, eles já falam RPA inteligente artificial. Não se trata mais isolado. Não se vê a coisa de forma isolada. É uma tecnologia vinculada com a outra. E assim vai. Inteligência de máquina, internet das coisas, big data, não se vê isso isolado. Então, é só uma questão de tempo para que essas coisas se incorporem de forma mais consistente. E não é um tempo rápido. Essa velocidade das mudanças, eu comentei um pouco, é algo para a gente difícil. Né? Eu me coloco nessa dificuldade aí. Né? Que hoje as mudanças estão em 150 por hora e a gente, cada um tem um time de mudança. E parece que o mais rápido a pessoa consegue se adaptar ainda não é o suficiente. Né? Eu deixei de me preocupar com isso, porque essa preocupação estava me fazendo muito mal.
E a gente fica criando cenários na cabeça, fica criando mais coisas ruins do que coisas boas. Então, eu decidi fazer o seguinte, as coisas vão aparecendo, eu vou resolvendo na medida do possível. Né? E da forma que eu der conta. Se eu não der, eu não vou fazer. Se eu der, se eu achar que eu dou conta, eu vou atrás e faço. Tem funcionado bem também. Né? Não é fácil, porque a gente lida com muito mais variáveis do que se você está no emprego. Eu não vejo mais isso, mas como a gente está no emprego, tem mais estabilidade, talvez a coisa nesse sentido. Mas como a gente está num mundo onde as constantes mudanças estão vindo de todos os lados, assim, não é fácil você falar, não, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, toda hora parece que tudo muda, né? Muda de forma muito rápida. Eu acho, né, Calura, a questão eu gostei da forma como tu abordaste, falando assim, eu já não me preocupo mais com isso, né? Porque, volta um pouco, tu pode voltar aí, teu slide, por favor. Este, né? Olha só, velocidade da mudança, 150, do meu negócio, 50. A gente, né, eu quero colocar a gente de uma forma genérica nesse momento, a gente está no 20, certo? Porque a gente já está atrasado. Então, se a gente parar aqui e analisar criticamente, tentar, bom, onde é que eu me posiciono aqui, tipo, vou escapar disso, vou fugir, ao invés de enfrentar, né, a questão da necessidade, aí tem as alavancas que tu colocaste anteriormente, que alavancas antes a gente chamava de zona de conforto, certo? Mas aí a tua primeira alavanca é a questão, o mundo mudou, a questão ambiental. Então, não, tenho certeza que o fato de termos uma consciência de que a mudança é essa, ela é inevitável, ela mudou a era, né, que a gente tanto fala, ela é uma mudança de era, já nos coloca num outro patamar, porque assim, tipo, não tem mais como negar isso, mas essa tua abordagem clara de dizer, eu já não me preocupo, eu decidi que eu não vou me preocupar com isso, senão é apavorante, né? Não sei se eu fui simplória na colocação, mas eu quis comentar a clareza da tua colocação. Tu tem aquilo que tu vai apresentar depois para nós, que tu não vou dar o spoiler, né? Então, uma pessoa que tem o que tu tem na tua sala aí hoje e coloca, eu não vou me preocupar, é de uma clareza ímpar, né? Assim, só me motiva a continuar trilhando o caminho. Desculpa por ter te interrompido. Não, eu acho que é muito esse pensamento. Quando eu não me preocupar, assim, não é no sentido de não estar buscando. A busca ela é constante. Mas a gente não, eu vejo, assim, aí é uma questão minha pessoal. Eu não posso me preocupar com algo que eu não sei onde vai dar, né? Então, assim, o momento para a gente hoje é muito presente. A gente trabalha muito em cima das situações presentes. Ah, mas você não planeja, você não faz seu planejamento. Inclusive, a gente arrancou da parede aqui tudo hoje. A gente faz sim, a gente planeja, a gente tem foco, a gente tem. Só que o que importa para a gente, de fato, é o que a gente faz hoje. Né? O que eu estou fazendo hoje, com quem que eu estou andando, com quem que eu estou absorvendo essas informações, com quem que eu estou. Eu uso muito aquele negócio, né? Me junto aos bons para ficar bom também, né? Porque não tem muito o que a gente fazer. Né? Eu acho que o ponto principal disso é nós temos dois caminhos, ou ficar preso nesse século XX aí, ficar preocupado, ficar remoendo as coisas, achar que não vai ter dinheiro para, sei lá, para fazer as coisas, ou de fato se entregar, né, nesse processo de mudança e se abrir para as oportunidades, que no meu entendimento elas são muito maiores do que as portas que se fecham. Né? Nesses últimos 2 anos, assim, para mim foi um turbilhão de mudanças. Foi fácil, não é fácil. Né? Porque gera insegurança, gera questões financeiras, me preocupam. Mas, graças a Deus, a gente nunca passou por uma falta. Essa mudança ela tem sido necessária e é engraçado como eu tenho comentado assim, algumas coisas
é refletido que quando a gente deseja mudar de fato, intimamente a mudança, ela vai acontecer. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito referenciada profissionalmente aqui no estado. As empresas pararam de me procurar para serviço de gestão de processos, né, que é uma especialidade nossa. Mas aí eu falava, cara, por que isso está acontecendo? Né? Eu via outros profissionais, tudo aqui, eu falei, mas não foi isso que eu pedi? Né? Eu não quero mais esse trabalho, né? Eu tô tendo isso agora, né? Aí eu ficava, não, mas aí a sua vaidade fica mordida, né? Não, mas que não sei o que, não sei o que. Mas você queria, aí eu me pergunto, você queria de fato estar fazendo isso? Não, não queria. Então, pois é, então tá certo, né? Não tá errado, né? E as coisas têm se ajeitado assim, né? A gente tem procurado, a gente tem colocado a intenção e, incrivelmente, as coisas têm se ajustado, têm se ajeitado, as oportunidades têm vindo e da forma como a gente quer, graças a Deus, né? A gente quer, da forma como a gente quer ser enxergado no mercado, né? A gente não é uma empresa de software, fala assim, ó, eu não estou aqui vendendo software, a gente vem para ajudar você a transformar o seu negócio, né? E eu faço muitos questionamentos, assim, né? Às vezes eu vou no primeiro momento vendendo software, bonitinho e tal. Mas, assim, toda oportunidade eu começo. Cara, cadê o propósito de vocês? Cadê, né? Porque o que a gente leva, de fato, é o diferencial da mudança, e não uma empresa fornecedora de software, de tecnologia. Não é isso que a gente faz, né? E também isso não é simples de explicar. O que a gente está muito focado hoje, assim, a gente precisa botar o pé no cliente. Depois que a gente botar o pé e a gente estabelecer um processo de confiança, aí a gente consegue encaminhar bem nas organizações. Que outro ponto também que a gente é muito transparente e muito autêntico nisso, né? Isso criou uma autenticidade muito forte, né? E as pessoas veem essa diferença. É interessante isso, né? Quando a gente vai com essa autenticidade, com essa força de vontade, isso é muito perceptível das pessoas, né? Então a gente tem tido assim muito feedbacks positivos, né? As coisas estão de fato mudando, elas estão acontecendo para a gente está enxergando o mundo que a gente quer acontecer. O que a gente está fazendo é se adaptar ao cliente, né? A velocidade do cliente, essa é a velocidade da mudança. Eu não posso chegar lá fazendo às vezes 1000 discursos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu fui num cliente, um cliente grande, eu peguei o jogo do Explorer Game, coloquei no carro e levei, né? Levei o jogo lá. Eu vou apresentar o jogo, eu já levei um livro de presente, eu dei um livro de presente para ele lá. E eles estão um pouco essa pegada também de mudança, inovação. Mas aí na hora de apresentar o jogo, na hora assim, eu acabei não achando um momento para apresentar um jogo. Eu falei, eu vou esperar um pouco, não é o momento. Não é o momento deles ainda. Porque ainda tem coisas que eles precisam superar um pouco. O Explorer Game, ele mexe com muita coisa nas organizações, e se eu apresentar naquele momento, talvez iria causar uma confusão na cabeça deles, até uma confusão com o que a gente faz de fato. Mas a gente vai levar isso para ele, com certeza a gente vai. A gente vai levar esse processo de mudança, apoiado nessas ferramentas que a gente tem. Outro ponto, esse processo humanizado que a gente quer estabelecer nas empresas, né? A gente vai levar uma tecnologia de robotizar, mas por trás existe o ser humano, né? E vamos caminhar um pouquinho aqui para tentar chegar nisso, né? Aí chega naquela máxima nossa, que é essa mudança do século XX para o século XXI, né? Isso já é bem debatido aqui, bem discutido. Então, a gente incorpora isso no nosso trabalho do dia a dia, está muito presente. E isso tem tido um reconhecimento também das empresas como um diferencial muito forte nosso, né? Quando a gente chega nas organizações que elas buscam software para robotizar processo, quando a gente leva esse conhecimento, presenteia com um livro, discute essas coisas, discute nesse nível com as organizações, elas percebem um diferencial muito grande. E isso tem levado a gente num processo de confiança das empresas incrível, assim, sabe? Eles se abrem com a gente, conversam com a gente, porque, no fundo, são seres humanos, né? As empresas são formadas por seres humanos. Então, assim, essa mudança tem sido fantástica, assim, sabe? A gente tem tido muitas alegrias, a gente faz o trabalho nosso um divertimento. É interessante, assim, todo dia a gente acorda, hoje vai ser divertido porque a gente vai numa empresa, nós vamos e fazer isso, conversar, e estar junto com as pessoas, conhecendo o dia a dia delas, né? E são essas pequenas coisas que têm feito, acho que a diferença aí.
E essa ruptura que, de fato, ela vai acontecer, né? Aquele negócio, ou vai pelo amor ou pela dor. Isso a gente tá... Agora a gente vai a historinha do robô, né? Que a gente... Tá aqui o robôzinho, a Maria Hermínia não conhece ele ainda, né? A gente comprou um robô, ele é chinês. Não tem robô para comprar aqui no Brasil. Na verdade... Olha, ele falando chinês, tá vendo? Deixa eu parar aí. Esse robô, na verdade, a gente resolveu contar uma história a partir dessa vivência de robotização de processos nas empresas e com a experiência com as pessoas. Então, é muito comum a gente chega nas empresas, as pessoas não sabem o que vai acontecer, quer dizer, ele vai robotizar os processos, a gente vai ser demitido, o que a gente vai fazer? Ele é mal educado. Então, a gente resolveu contar isso de uma forma de história, porque quando a gente fala de forma muito técnica, isso não é compreensível para a maioria das pessoas. Então, a gente hoje colocou o primeiro post no ar, assim, a gente comprou o robô, a gente botou uma foto com o pessoal preocupado ali, que a primeira reação das pessoas um pouco é isso, né? O que vai ser do meu trabalho? Foi até interessante, a gente estava numa empresa lá e trabalhando junto, e a gente fica lado a lado dos funcionários que vão ter os processos robotizados, né? Só que a gente toma muito cuidado, fala, olha, a gente não... É importante que exista uma comunicação clara com essas pessoas. A gente vai tirar algumas atividades delas, mas qual que é a intenção de vocês? É mandar essas pessoas embora ou aproveitar essas pessoas para outras atividades que sejam de maior valor, né? Graças a Deus ainda não mandaram as pessoas embora. E quando a gente senta do lado das pessoas, elas vão ver o desenvolvimento do trabalho e elas começam a se questionar. Falam assim, mas e agora eu não vou ter mais trabalho para fazer? Aí eu respondi assim, olha, talvez não é esse trabalho que você tenha que fazer, né? Porque esse tipo de trabalho que você faz, ele vai deixar de existir. E esse trabalho bacana, você ficar o tempo inteiro copiando, colando, anotando coisas, né? Que você usa sua pouca capacidade intelectual, ninguém gosta desse tipo de trabalho, né? Aí quando a gente conversa assim, fala assim, é verdade, isso aqui eu sou formado, eu estudei, né? Agora eu fico fazendo isso aqui. Então você acaba levando uma série de reflexões. Deixa eu colocar aqui. O robô ele chama o Wilbur. A gente colocou o nome dele de Wilbur. Aí cada semana a gente vai... Eu vou conhecê-lo em breve. Oi, Wilbur, tudo bem? Ele cumprimenta vocês, quer ver? Ele tem um controle remoto aqui, mas tem tanto botão. Eu tenho que achar aqui. Deixa eu ver, eu desliguei ele. Ó, tá vendo? Oi, Wilbur. Ele é divertido também, ele canta uma música legal, quer ver? Ai, Gangnam Style. O robô é chinês, né? Tinha que cantar. Ô, Walter, cumprimenta ele. Eu vou desligar ele, porque ele não quieta. Você deixa ligado, toda hora fica movimentando. Então, a gente vai pegar essa experiência nossa nas empresas e vai contar de forma de uma história. A gente não sabe, a gente até colocou o texto aqui, né, que aí a gente criou algumas coisas que, na verdade, ele não tem, que isso aqui é só um robozinho com controle remoto, mas a gente vai traduzir essa experiência nas empresas a partir da materialização desse robô. E que a gente fala que ele aprende de forma cognitiva, que no começo ele vai ficar só observando as pessoas, né? Na verdade, é a experiência que a gente tem tido com a robotização de processo. As pessoas ficam olhando para aquilo, observando, mas não sabem muito o que significa aquilo, né? Esse é o primeiro momento. E à medida que a gente vai levando isso para as empresas, a gente vai pegando essas reações, entendendo isso e colocando aqui em forma de uma historinha que seja mais fácil de ser entendido. Um ponto que a gente chega, assim, que quando eu falo de não me preocupar, assim, né, isso já me trouxe isso na cabeça, né? O que essas mudanças de fato estão nos dizendo, né? Será que não chegou no momento da gente cuidar da gente, assim, de fato? Deixar o robô fazer esses trabalhos que são ruins, né? Repetitivos. Porque se você pegar um robô, uma pessoa trabalha 170 horas por mês, uma pessoa normal, né? Uhum. Se você pegar um robô, ele trabalha 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, são 720 horas no mínimo que ele trabalha, de forma ininterrupta.
Se a gente levar isso para uma escala de produção, isso no final vai refletir produtos e serviços de forma muito mais acessível, né? 4, 5 vezes mais acessível do que é hoje. Então, se eu falo assim, nossa, hoje eu vivo com 10 mil, talvez eu precise viver com 2 mil reais. E talvez para ganhar 2 mil reais eu precise trabalhar muito pouco. Então, eu vejo essa sinalização, né? A gente precisa poder aproveitar ou trabalhar muito pouco de forma naquilo que eu tenho que fazer de fato, que eu não gosto de fazer, e me dedicar muito mais tempo para outras coisas que eu gosto de fazer. Então, acho que a gente acaba ensaiando um retorno aí às origens, né, a fazer a coisa de forma mais personalizada. Eu penso que tudo que ser feito pelo robô agora vai ser muito barato, muito descartado. Descartado no sentido não de a gente desperdiçar, mas muito no sentido de não ser feito por um ser humano, né? Então, a gente está entrando no momento de o que é feito de forma manual, artesanal, está mais valorizado, né? E eu vejo que esse é o caminho, né? A gente cuidar mais da gente, olhar mais para a gente. Vamos deixar esse robô trabalhar, vamos deixar né? Chega de... A gente trabalha demais, a gente passa muito tempo preso em cadeiras, em computadores. Eu falo isso por mim, né? A gente fica muito preso aqui e se habituou nisso. A gente se habituou tanto que a gente fica sem trabalhar, a gente se sente mal, né? A gente não sabe ficar um tempinho parado, curtindo ali, sei lá, um filme, namorando um pouco, saindo com a esposa, né? Os meninos, a gente fica muito preso nessa rotina nossa. Que eu acho que vai refletir muito também nessa forma como a gente vê a vida, né? De uma forma geral, né? Como que a gente enxerga a vida? O que de fato tem sentido na vida? Não é só trabalhar, acumular dinheiro, bens e ficar doente, morrer? É. Então, eu acho que é um momento ímpar, de uma oportunidade ímpar de a gente conseguir mudar de fato as coisas, né? Eu acho que muita gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, é isso, pessoal. Eu não sei como é que era a questão de tempo, eu também não medi aqui. Mas agora que, se tiver tempo, assim, eu queria ouvir um pouco vocês, hein? Estão me ouvindo? Sim, sim. Calura, na verdade eu acabo monopolizando, mas é que eu gosto de interagir, né? Acho que faz horas que eu te acompanho né, os teus posts e vejo que e agora te conhecendo, né, vejo que essa transição, né, de efetivamente colocar em prática essa questão da transformação, da mudança, passando pela tua própria carreira, pelas tuas crenças, e eu gostei quando tu colocou, me propus a mudar, e aí as empresas já não nos procuravam mais em gestão por processos, mas na verdade vocês já tinham virado a chave, né? Não é mais. Eu trabalho com gestão por processos, eu falo da necessidade da transformação digital, mas é um caminho bastante complexo, né? Eu atuo também em consultoria, mas é bastante complexo na situação de algumas empresas extremamente carentes em processos básicos, né? E que a gente não consegue fazer essa mudança direta, né? E Não. sim a trabalhar a cultura, aquilo que tu colocou, quando coloca as crenças do século XX, as do século XXI, que isso começa a abrir os olhos de que a questão não é mais crescimento e é prosperidade. E se é prosperidade para todos, né? É uma visão de mundo diferente, porque essa visão atual ela já está esgotada, né? A gente pensa a forma como a gente viu o capitalismo até hoje, degradante, explorador, ele não precisa ser dessa forma. Ele pode gerar trabalho, pode gerar lucro e pode gerar renda e desenvolvimento da sociedade. Produtos e serviços sem sentido para quê? Só para jogar dinheiro, recursos financeiros no mundo. Talvez a gente não precise ganhar os 10 mil mesmo, que nem tu colocou, né? Então, é uma forma diferente de viver. E eu vejo que esse novo
essa nova geração que vem aí, que hoje tem 12, 13, 14 anos, já enxerga de uma outra forma o mundo. Temos os patinetes compartilhados, as bikes compartilhadas, as pessoas hoje não estão mais comprando carro, que na nossa época era 18 anos é ter um carro. Ninguém mais quer isso, então isso vai mudando essa indústria toda, né? Isso não quer dizer que não vai estar gerando renda ou gerando lucro em outros negócios, serão outros negócios. Então, bem legal a tua reflexão, assim, sobre um aspecto concreto sobre a transformação digital que já existe, né? Ela é muito presente, e a questão do futuro do trabalho, no que nós queremos trabalhar, né? O que a gente realmente vê como um agente transformador da sociedade. São pontos de interrogação que há muito tempo a gente traz. Eu também fui tocada no momento do Business Transformation, faz uns 3 anos, né? Depois o BT Explorers, e a gente vem carregando esse desenvolvimento de conceitos nesse grupo que a gente transita. Então, são pontos de interrogação, mas como partir dos questionamentos para uma mudança concreta, né, efetiva? Não tenho as respostas ainda, estou em busca delas. Todo esse... Talvez eu devesse ter colocado uma tela a mais, assim, mas isso é muito dito também aí no Explore Game, né? A mudança ela é muito mais interna do que externa, né? O externo ele é um caminho que está acontecendo, não vai ter como frear ele, não tem como parar. Isso aí é um fato, né? Mas como que eu me adapto a esse caminho? E ele é muito uma questão interna, né, de saber lidar com as minhas ansiedades, com meus medos, com os meus objetivos, com o meu propósito, do que algo de fato externo. Porque o externo, ele está carregado de oportunidade, né? Eu brinco assim, falo muito quando eu fiz faculdade, eu tinha 18 anos, cara, não tinha nada, a gente não tinha internet, a gente não tinha conhecimento, não tinha informação, a gente tinha uns livros velhos, a gente não tinha programa de pesquisa, a gente não tinha bolsa, a gente não tinha nada, né? Fila na biblioteca para esperar o livro, né? Não, e tudo velho. Que vinha, não sei lá da onde, né? Quando tinha um livro importado era muita coisa, então a informação ou vinha da biblioteca ou vinha da banca, não tinha de outro lugar. E era muito bem definido assim o futuro. Eu vou formar nisso, eu vou trabalhar naquela empresa e pronto. Meu círculo é naquela empresa, minha família, acabou, e meus amigos. Então, hoje você abre a internet, você tem... Quer dizer, a gente não percebe isso, né? Mas, se for assim, se eu quiser começar a trabalhar agora na internet, você tem trabalho para fazer. Né? Hoje, com o Uber, inclusive, você consegue trabalhar sem carro. Porque as pessoas estão locando o carro para algum motorista trabalhar. Quer dizer, passar fome, você não passa. Pelo menos é uma constatação. O cara pode ser preguiçoso. Então, assim, você tem muito mais oportunidade do que nós tínhamos antes. Talvez o problema é o excesso. Pessoal, Né? Aqui em Goiás, a gente está passando... O governo está passando transição, pessoas com risco de né? Posição. Mas a gente tem conversado isso muito. A robotização já está aqui em Goiânia, né? Às vezes fala assim, não é uma coisa mais do futuro. Mas uma coisa que me chama muita atenção é como que as pessoas envelhecem no trabalho e vão adoecendo com isso, mas quando elas imaginam a possibilidade de voltar para as vidas delas, elas sofrem muito com isso. Tenho acompanhado isso com muitas pessoas e é assustador, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que levar essa boa notícia que as coisas mudaram, elas não vão mudar, já estão mudando entre nós, e também trazer para as pessoas uma visão de que tem coisa boa, além do trabalho, né? Muita gente ficou trabalhando a vida toda e agora não sabe o que fazer da vida, né? Então, a gente tem muita coisa boa. É desafiador pensar nas mudanças, mas, por outro lado, a gente tem muita notícia boa para dar, para viver, para mostrar e para levar também para as pessoas, né? Com as oportunidades de sustentabilidade que a tecnologia traz, né? Eu acho que
Lá no trabalho, a gente estava bem dramático, assustador. Pessoas descem no trabalho e não percebem que isso que roubou a vida delas e que a mudança talvez seja positiva. A mudança inevitável talvez seja positiva, né? Não sei. Desculpa aí, foi só uma reflexão. É bem isso mesmo, né? O problema é que a gente acaba ficando meio escravo mesmo, né? Quando você fala trabalho escravizante, eu acho que não é nem o trabalho que é escravizante, é a nossa mente que a gente escraviza ela, né? E tem dificuldade de enxergar essas novas oportunidades, o que existe de fato, o que fazer. Tem muita questão da vaidade também, né? Mas isso a nova geração tem quebrado muito, né? Eu estava vendo assim, ó, curso superior em gastronomia. Eu vi um curso superior em fabricação de cerveja. Cara, olha que maravilha, né? Se você falasse assim, não, eu sou formado em cerveja. Não, Era ridículo. antigamente era impossível. Caloura, Né? deixa eu só colocar um post aqui da Malu. Gente, estou adorando essa abordagem humana sobre transformação digital. Caloura, quanta sabedoria. Dá para sentir o quanto você é apaixonado pelo assunto. Sua fala traz domínio técnico, coragem e humildade. Que lindo, hein, Malu? Muito legal. E eu acho que, né, complementando assim a colocação da Maria e o cuidado, né, quando o Caloura coloca a questão da foto que ele tinha ali do robô e das pessoas, o cuidado que nós temos que ter com essas pessoas, porque tem muita gente que não consegue entender que a vida não é esse trabalhar, 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 mesmo que a gente sabe que existe pessoas que estão na linha da sobrevivência, né? E querem trabalhar para poder pagar o aluguel, poder pagar o transporte, a alimentação. A nossa sociedade ela tem esse componente, mas mesmo pessoas que são mais próximas e que ainda o não estar trabalhando em determinado momento pode parecer feio, né? É aquela questão de eu preciso estar trabalhando o tempo todo. E a gente sabe que hoje com o smartphone a gente trabalha mesmo, mas a gente se auto-escraviza, né? E as pessoas não têm essa clareza, né? Eu acho que o nosso desafio é mostrar a necessidade desse equilíbrio, né? Entre a vida pessoal, a vida profissional. Tem gente que eu conheço, pessoas que têm 80 anos e estão trabalhando porque não sabem o que fazer, se deixarem de trabalhar. Isso eu não quero para mim, né? Eu não quero não ter opção. Então, se a gente for trabalhando com as pessoas do nosso dia a dia e dizer que existe essa opção, tu pode ser um profissional extremamente competente, ser inovador, tá por cima em tudo, mas tu pode ter vida, né? O curso de cerveja uma vez é um horror, né? Imagina fazer um curso de cerveja porque a pessoa não. Hoje isso é visto como um trabalho que é muito bom, a gastronomia, isso tudo e faz parte, né? E faz parte. Sempre fez da nossa vida, né? Então, chegou o momento de cuidarmos da gente e das gentes em nossa volta, né? É isso, não é, Maria? Mais ou menos tentando complementar, né? Contribuir, aliás, desculpa. É isso aí mesmo, Josi. Eu acho, assim, o Caloura está aqui pertinho, né? Ele já está vivendo isso, mas o que me motiva muito nessa possibilidade de rede é exatamente acreditar, por ver as pessoas com a vida delas transformadas, com a carreira transformada, e nem por isso menos profissional, mas assim, por outro lado, mais gente, tá faltando isso, humanidade no mercado, não sei, no meio das pessoas, tá faltando as pessoas terem coragem de assumir
as necessidades humanas delas e nem por isso deixarem de ser profissionais, né? Eu acho isso muito legal. E assim, a tecnologia, para mim foi novidade quando eu percebi que a tecnologia vinha para somar nesse sentido. Maria caiu. Eu tô caindo muitas vezes, perdão, pessoal. No meio da tua fala, Maria, tu caiu. Mas é Repete, isso. por favor. Para dar para a gente a possibilidade, a tecnologia trazer as oportunidades da gente se cuidar, da gente cuidar dos outros, né? E, assim, anunciar isso como boa notícia, né? Entre nós, a robotização já é presença, isso é bom para o Brasil. A gente tem um governo digital ainda dando passos iniciais, mas com quase 700 serviços completamente digitais, implementados já. A gente tem economia real no alistamento militar de milhões. Então, assim, a gente tem uma realidade instalada. Isso é Brasil, né? Então, que bom que Goiânia está nesse circuito, né, Calura? Que bom, alegria para nós. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Era mais esse bate-papo mesmo. A ideia era trazer um pouco desse universo novo que a gente está vivendo. É um universo, como eu já coloquei assim, a gente faz o dia a dia, não é muito, não tem um planejamento assim, hoje eu vou fazer isso, é sempre a mesma semana, é sempre diferente o trabalho. A gente sempre de forma desafiante, um dia não é bom, o outro é bom, e assim a gente vai tocando. E eu acho que é isso que faz o dia a dia nosso, né? A gente tem muito cuidado, de fato, com as pessoas, né? A gente sempre, quando vai entrar numa empresa, a gente fala, olha, a gente tem que saber conversar sobre essa tecnologia que vocês estão testando aqui, porque se as pessoas enxergam isso de forma equivocada, isso pode gerar um ambiente muito ruim, né? Depois tentar arrumar isso pode até ficar pior. A gente sempre tem muito esse cuidado e graças a Deus que isso tem acontecido de forma muito positiva, né? E tem sido muito bem recebido. Quando as pessoas percebem que elas vão deixar de fazer determinadas atividades que não ia agregar muito o que elas fazem, que na verdade são atividades que a maioria das pessoas não gosta de fazer, que são de forma meio repetitiva, elas se sentem muito gratas também, né? É como se ela fosse resgatada assim, de um buraco, de um calabouço, assim. Então, tem essas questões que acabam trazendo muita assim, alegria para a gente, né? A gente fica feliz, né? Poder contribuir, poder levar essa mudança para as pessoas, né? E eu acho que independe da forma, né? A gente achou uma forma de fazer, a gente acha que é bom nessa forma e a gente vai continuar fazendo, né? A gente faz parceria. Uma coisa que a Maria Hermínia colocou, e você também, que é a questão da rede, né? Eu acho que a rede tem, ela acho que é o ponto que a gente sempre eu me apoiei nela, né? Principalmente nas pessoas do Jesus, do Furlan e outras pessoas que fazem parte, do Paulo, do Walter também que está aqui, né? A gente sempre se apoiou em discutir as coisas, em colocar as coisas, em um tá com alguma dúvida, um que tem um questionamento, conversa com o outro, né? Aí você conversa com uma pessoa lá do Sul, e aí como é que tá aí? Não, tá bom, mas eu não estou ganhando dinheiro, então a gente tá igual. Tá sofrendo mesmo jeito. Então nós estamos no caminho certo, porque se você estivesse ganhando, eu estava no errado, mas você não está, então a gente está indo no caminho Todos certo. não né? estão ganhando, então está indo. Estamos juntos. Isso faz parte da colheita, né? A gente só vai colher aquilo que a gente vai plantar. A gente está colhendo prosperidade, a gente vai colher. Quer dizer, a gente está plantando prosperidade, nós vamos colher essa prosperidade. Isso é um fato, né? Então, quando eu falo não me preocupar, é isso, né? A gente fazer aquilo que precisa ser feito sem muito julgamento, né? Sem muito questionamento. Eu não fico muito questionando as coisas, não. Eu acho que a gente perde muito tempo questionando demais. Eu vejo isso no próprio Explorer Game, né? Quando a gente pega umas pessoas muito intelectualizadas lá, a coisa não anda, não desenvolve, né? Aí você pega aquelas pessoas que são mais puras de coração, assim, que são mais motivadas, a coisa anda que é uma beleza, sabe? Então, a gente vê isso no game, isso é um reflexo da vida real, né? Eu acho que a gente não tem que ficar questionando demais, a gente precisa se identificar, começar a se abrir para as coisas, testar as oportunidades. Quando eu falei que a questão de processo, que as empresas não têm procurado a gente por processo, mas a gente nunca deixou de utilizar. Aliás, é a base do nosso trabalho, é processo. Eu não consigo trabalhar sem olhar processo, né? Como você falou, as empresas não têm
muitas vezes não tem um básico lá, não tem uma organização básica. A gente pergunta, cara, como é que vocês trabalham aqui? Que mágica que vocês fazem para no final vocês conseguirem um resultado? Porque tem que ser uma mágica. E estão Né? ganhando dinheiro. E estão ganhando dinheiro. Vocês se acham ruim, mas vocês são bons demais, porque para tirar resultado da forma como vocês estão trabalhando, o cara tem que ser bom. Então, é só dar uma arrumadinha na casa que a coisa vai embora. E aí, quando tu falaste da questão de trabalhar, né, que tu trabalhava gestão por processos, e lá tem um dos objetivos dos projetos é eliminar tarefas repetitivas. Na verdade, é bem o que a apresentação que tu fizeste do uso desse robô, né, que tu coloca de realmente colocar um software fazendo os trabalhos repetitivos, é isso aí mesmo, mas nós temos em algumas situações que trabalhar essas pessoas para elas se desenvolverem, para elas auxiliarem a não ter o repetitivo e aí depois vir com a transformação mesmo. Então, cada caso é um caso, né, de implementação. Existem organizações que estão mais avançadas em relação ao tema tecnologia, né? E aquilo que a Maria colocou, a tecnologia realmente ela veio para nos ajudar, né? Então, a questão do medo dela é o medo da mudança que falamos desde o século passado. O ser humano tem o medo da mudança, né? Só que existe, a mudança está aí. É o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga. E aí depende da nossa capacidade, né, de percepção disso. É muito nesse movimento, né? Eu acho que a mudança, a gente já falou que ela traz muita oportunidade, né? A gente começa a combinar essas tecnologias aí, o acesso a ela que é muito fácil. E assim, a gente nunca viveu num mundo de tantas oportunidades, né? Com tanta forma de resolver problemas tão graves que até então não foram resolvidos. É isso. Está à nossa disposição, né? O pensamento é esse, está aí, está disponível. Né? O que eu quero? A questão é essa, assim, o que eu quero para a minha vida, para o meu trabalho? Está muito mais relacionado a isso do que a gente ficar preocupado com a extinção do trabalho. Porque o trabalho não vai se extinguir. Ele vai ser feito pelo robô ou por nós, isso pouco importa. Né? Eu acho que esse não é o ponto principal. O ponto principal é o que a gente quer com esse futuro que não está sendo apresentado. Né? É a gente que vai moldar ele. Esse é o pensamento. Legal. Legal, Calura. Ótimo, perfeito, estamos adorando, né? Pessoal, a gente sempre tem estabelece em torno de 1h30, estamos quase chegando ao final. Alguém mais gostaria, no fim, sempre monopolizo, tá, Calura? Eu não perco a oportunidade de interagir, porque isso acho que é muito bom para a gente. Malu, Walter, Maria, gostariam de colaborar com mais algo? Gostariam de fazer mais alguma colocação? E aí depois, né, Calura, a gente sempre faz assim, tipo, aquela mensagenzinha final do apresentador, que é aquilo que realmente a gente guarda, sabe? A Malu colocou uma coisa bem legal aí no texto, assim, a humildade como tu coloca a coisa, sabe? Isso, o que a gente faz nessas sessões? A gente compartilha, né? Busca o teu conhecimento e isso fica gravado, isso ninguém tira do cuidar, a gente cuidando da gente, né? Malu, gostaria de colocar alguma coisa? Walter, Maria, mais alguma complementação? Eu só queria agradecer mesmo, reforçar o que eu escrevi. Os comentários foi super rico. Fiquei muito grata de participar. Obrigada, Malu. Tá todo mundo bem dito. Acho que isso é o resumo do que a rede está fazendo, né? Acho que o calor e tudo mais que está aqui é um pensamento
traduzido para nós dessa forma, né? Acho que estamos no caminho certo, só não precisamos correr demais. Acho que lembrando só que nós somos só 18 anos, não, 19, uns quebradinhos, né? O século XXI ainda é comprido, né? Então, vamos com o tempo. Ó. 19 aí, Walter, repete. Não peguei. Não, o século XXI só tem 19 anos e uns quebradinhos, né? É só. Então a gente tá. Isso que o Calu comentou também, eu sempre de vez em quando eu comento também, né? Assim, a gente tem que ir na direção certa. A velocidade a gente vai estabelecer. O importante é achar esse caminho, é como comentou. O que a gente quer pra gente. Não esquecendo sempre que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Então, nós estamos num pequeno célula de desenvolvimento. Então, e essa é a que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? É ser mais um? Não, nós vamos fazer a nossa parte. Vamos salvar quem a gente puder, ou quem a gente quiser levar junto. Alguns não vão querer ser levados juntos, né, Cangura? Isso vai ser assim, você já viu isso por aí. Mas são 8 bilhões, daqui a 2 anos vai ser 9 bilhões. É muita gente. Né? É a mesma coisa, assim, a robotização, não a sua, né, mas a indústria, por exemplo, o pessoal saiu para a cidade. Nos Estados Unidos tem uma estatística de que hoje tem 1% da população vivendo no campo. Por quê? Porque automatizou a agricultura. No Brasil tem 13% hoje. Talvez vai chegar a 8 ou 7 por causa da automatização. Esse povo vai vir para onde? Para a cidade. Né? Então, as cidades vão ter 9 bilhões de pessoas. É muita gente. Mas esse é o caminho, é fazer essa parte que a gente está fazendo aqui, né? Tentar levar esse pensamento, essa mudança de se preocupar com a gente, com as gentes, né? E aí fazer isso ser uma coisa bacana e as pessoas entenderem isso. A maioria não entende muito bem essa brincadeira, né? Ainda. Né? E é natural, porque se a pessoa nasceu hoje, como eu já falei outra vez, se nascer hoje, um sujeitinho, daqui a 20 anos, e não ver nada, ele vai ser igual quem tem hoje 20 anos. Então, essa que é a encrenca. A gente tem que ajudar isso, é fazer essa mudança e levar essa cultura, essa mudança, essa forma de simples de viver, seria bacana. Não é isso. Parabéns com o robozinho Wilber. Legal, Walter. Caloura, Maria, ok? Tudo bem. Legal. Caloura, tá contigo, dá aquela... Ai, olha ali o Wilbur. O Wilbur. Muito legal. Agora, é muito legal. Agora eu quero saber, Caloura, se vocês já estão dominando o mandarim ou só o Gangnam Style? Não estamos, não. Eu acho que eles me mandaram a versão errada. Mas tinha que ter... Mas tá bom. Mas é a universalização, né? A gente vive num mundo globalizado agora, né? Que nada é estranho, né? Nada é indiferente, nada é estranho. A mensagem, assim, a mensagem é que eu tento praticar hoje, né? Não adianta se preocupar. Eu acho que o principal ponto é correr atrás, ter o sentimento, né, o propósito de estar fazendo aquilo que gosta. Às vezes não vai dar dinheiro, a mudança não é fácil, ela não é rápida, né? A gente fala que a tecnologia ela muda muito rápido, mas se a gente não se adequar a ela também, não tiver no tempo, nossa, ela não vai servir para muita coisa, né? Então ela acaba acelerando o processo, mas depende fundamentalmente da gente, né? E é aquilo, a questão é, eu vou me prender ao mundo da escassez, né, ou da abundância, né? A abundância é o que está pela nossa frente, né? E o mundo tem dado sinais que cada vez mais ele vai ficar abundante, mais acessível, né? A gente vê essas crises entre países, Estados Unidos defendendo o território dele, China. Isso faz parte do processo, né? As pessoas, os países não é aquele pensamento individual, né? Meu país, não é o país. Nós temos que pensar em termos de mundo agora, né? O Walter falou, são 8 bilhões aí. Não adianta a gente estar bem aqui, se o chinês está ruim ali, se o cara da Malásia está ruim, né?
Eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, né? Não é mais Brasil, não é mais Estados Unidos, assim, é nós, né? É o ser humano de uma forma geral, né? Se um cachorrinho sofre lá na China, a gente tem o mesmo sentimento, né? Não é diferente, né? E a questão aquela que... Agora, tô falando tuas palavras finais e eu vou falar de novo. A questão aquela dos modelos de gestão, que o Lalu coloca em termos de que a gestão, as pessoas, a sociedade, ela passa por uma mudança de consciência. Então, na verdade, o que aqui a gente está falando, enfim, a gente está buscando o quê? Uma mudança de consciência e buscando que mais gentes venham para isso, mas não existe a receita disso. A gente não precisa concordar 100% com tudo que as pessoas pensam, cada um tem um direcionamento. E viva a diversidade, e viva as opiniões e as posições que não sejam todas para o mesmo caminho, a gente parte no mundo para esse caminho aquartelado, né? Isso. Então, quando a gente olha esses 8 bilhões de pessoas, a gente diz, não adianta estar 1 bilhão estar bem, né? Porque a gente internamente a gente não vai estar bem, né? Vendo pessoas passando fome, vendo guerras, vendo a destruição. A gente pode ter um despertar de consciência para isso tudo, ou a gente pode se cegar. Se nos cegarmos, estaremos lá naquele ali, né? Que eles não querem mudar. Então é isso. Desculpa eu ter complementado mais um pouco. Não falarei mais, darei boa noite e deixarei Maria concluir a sessão. Tá bom? Suas colocações têm sido muito... Obrigado, viu? Marcela, né? Malu. Hã? É Malu. Malu, desculpa. A Marcela esteve aqui também. Ela já saiu. Eu sou a Josi. Para mim, perguntou? Não, ele está perguntando da Malu, que contribuiu, Gorinha, né? Que você leu. Legal. É porque o seu nome, Josi, está escrito Explorer BR. Você viu, que eu entrei com o login. Legal. E você deu sorte, porque tem dia que nós duas estamos com o nome Explorers BR e é um caos. Mas, se você quiser terminar, finalizar, fica à vontade, que eu só vou falar. Já está finalizado, é com vocês aí. Foi ótimo, a gente se divertiu hoje, faz tempo que a gente não se diverte tanto, nós não vamos terminar com nenhuma brincadeira, que a última vez foi duro, né? Mas eu quero te agradecer, né, em nome da rede. Muitas pessoas não conseguem, como eu já te disse, participar aqui conosco agora, ao vivo, mas muitas delas assistem, comentam ao longo do tempo, assim, o valor que está tendo essa oportunidade de compartilhar aprendizado, né? Então, nós desejamos para você muito sucesso aqui entre nós, dentro da rede, que você esteja cada dia mais presente e que todos nós não nos cansemos de trabalhar, de interagir em rede, né? Nós estamos conversando muitas vezes sobre a importância da gente interagir mais e ser rede, porque não tem rede sem interação, né? Só com participação não tem rede. Então, a oportunidade de estar em rede é rica para todos, que a gente consiga amplificar essa interação e que nos divirtamos no caminho, né? Que os peões fiquem prontos, mas que a gente se divirta muito. Muito obrigada, boa noite para todos, né? E vamos embarcar muitas vezes aí. Obrigada, gente. Obrigada, Calura. Obrigada mesmo. Boa noite para você. Obrigado a vocês. É um prazer conhecê-la. Obrigado a todos aí, Calura. Um abraço. Vamos se vendo por aí. Maria, até na sexta, né, Maria? Sim, sexta-feira estamos juntos. Aí, vou conhecer o Wilber. Legal. Boa noite, gente. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Até.